Olá pessoal, Kizaru aqui, e hoje eu vou falar um pouco sobre o capítulo 1063 de One Piece, que foi mais um capítulo insano, muito bom mesmo. Nesse capítulo teve muitas coisas interessantíssimas. Na verdade, todos os capítulos, praticamente todos os capítulos dessa saga final estão sendo insanos e muito intensos. Eu tô gostando muito mesmo dessa saga final. Inclusive, não sei se eu já falei isso, mas essa saga final já tá pra mim no nível de sagas como Marineford e Arquipélago de Sabaody. Ou seja, tá no topo já superou o ano. Pra mim já superou o ano essa saga final. Não sei pra vocês, mas é porque eu gosto muito, mas muito mesmo, de quando as coisas estão assim totalmente imprevisíveis, sabe? A gente nunca sabe o que vai acontecer no próximo capítulo. Qualquer personagem pode aparecer a qualquer momento e em qualquer lugar. Tá um caos completo no mundo, literalmente um caos completo no mundo de One Piece. E cara, tá muito bom mesmo. Nesse capítulo, no 1063, tivemos algumas coisas aí que merecem um destaque. A primeira é na história de capa, a gente vê que o Cracker e a Brulé eles foram congelados aí, muito provavelmente pelo Kuzan. O Kuzan que está agora na tripulação do Barba Negra. A gente ainda não tem certeza das motivações dele. Ele é um personagem bem misterioso até hoje, mas eu acredito que ele tenha sim boas intenções. Pode ser que o Kuzan faça parte da SWORD também, aquela organização que existe dentro da Marinha, que parece ir contra as ordens totalitárias que vêm de cima. Eu acredito que o Kuzan faça parte dessa organização aí. Deve estar infiltrado na tripulação do Barba Negra por alguns motivos que a gente ainda não sabe. Mas eles capturaram a Pudding lá do reino de Holy Cake Island. E muito provavelmente é porque ela conseguirá ou consegue talvez ler aí os poneglyphs, os Road Poneglyphs necessários para se chegar na última ilha. E obviamente o Barba Negra precisa de alguém que consiga ler para alcançar a última ilha, Laugh Tale. Então, por isso, ele provavelmente mandou aí o Aokiji ou Kuzan capturar ela. No capítulo em si, tivemos aí algumas cenas não muito importantes aí no começo, mas algo que eu achei muito legal desse capítulo foi que a gente viu a Bonnie finalmente revelando aí que o Kuma é o pai dela, ou foi o pai dela, se ele não estiver mais vivo hoje em dia. E ela tinha sim uma profunda conexão com ele. Foi mostrado aquele painel do Kuma do passado, feliz segurando a Bonnie ainda criança no colo. Inclusive, talvez a Bonnie ainda não seja tão velha quanto a gente imagine, porque ela tende a agir até como uma criança na maioria do tempo. Então, talvez ela apenas manipule aí a sua idade para conseguir os seus objetivos. Ela consiga deixar o seu corpo parecer que é um corpo de uma pessoa mais velha, mas isso não é certeza ainda. Mas o que importou bastante para mim nesta situação toda foi que finalmente a gente começa a ver um pouco mais aí do passado do Kuma. O Kuma sempre foi um dos meus personagens favoritos. É o segundo que eu mais gosto, na verdade, só abaixo do Kizaru mesmo. Então eu sempre esperei muito pelo momento que revelariam mais coisas sobre o Kuma, e parece que finalmente está começando a acontecer. A gente vê que ele parecia ser uma pessoa muito boa na época que ele era provavelmente rei lá do reino de Sorbet. Então isso só me deixa muito mais curioso
para saber o que foi que aconteceu nesse reino e toda a história mesmo que envolve o Kuma e a Bonnie e etc, o governo mundial. Eu tenho certeza absoluta que vai ser um dos passados mais interessantes da história e talvez até um dos mais trágicos também, se não for o mais trágico de todos. Estou bem interessado mesmo nessa história aí do Kuma, da Bonnie e tudo mais. Depois disso a gente vai ali para toda a situação ali do Barba Negra enfrentando o Law agora. A gente vê que vários dos membros da tripulação do Barba Negra agora estão com algumas frutas muito poderosas. Eu não sei se eles acharam essas frutas ou se eles roubaram de outras pessoas. Provavelmente eles roubaram de outras pessoas que a gente não sabe quem são. Mas essas frutas eu me surpreendo porque a gente nunca ouviu falar delas antes na história, e elas são frutas realmente bem poderosas mesmo. Como por exemplo a fruta do teletransporte do Van Algor, e a fruta da força do Jesus Burguês, e a fruta também da doença do Doc Key. Então são frutas realmente insanamente fortes, que até hoje a gente não tinha ouvido falar ainda, mas é bem legal ver que elas existem na série. Inclusive vemos aí uma transformação do Law para a sua versão feminina nesse capítulo, que foi uma doença aí utilizada pelo Doc Key nele, e não durou muito tempo, mas acho que os fãs da série que sempre queriam ver aí alguma versão feminina do Law gostaram muito desse capítulo. É um tipo de fanservice aí, eu acho, para pessoal que queria ver uma versão feminina do Law e tudo mais. Mas tirando isso, foi tudo muito legal também nesse capítulo. E no final a gente vê que o Barba Negra quer tomar aí os Road Poneglyphs do Law, e o Law pretende fazer o mesmo também contra o Barba Negra. Vamos ver o que vai acontecer agora, mas eu estou um pouco preocupado sim aí com o Law, porque a tripulação do Law realmente não tem força nenhuma, é basicamente o Law sozinho contra a tripulação do Yonko Barba Negra, então a coisa vai ser bem complicada aí pro Law. Eu acredito que pode ser que apareça alguém inesperado aí para ajudar o Law nessa situação. Acho difícil o Oda ir para o caminho escuro, o caminho sombrio, e realmente matar o Law nessa batalha. Acho que não é algo que vai acontecer, mas a gente nunca sabe. O Oda é realmente bem imprevisível, a gente nunca sabe o que ele vai fazer. E talvez ele também decida capturar o Law da mesma forma que ele fez com o Kobe, e pode ser que isso faça o Luffy querer ir imediatamente atrás dele também. Então tem várias opções aí possíveis pro Oda seguir agora, e não dá para saber realmente o que ele vai fazer. Mas no geral, um capítulo foi muito legal, muito interessante mesmo. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam também. Também deixem seu like no vídeo se tiverem gostado, e até a próxima, galera. Falou!